Terça-feira, 10 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa terça-feira da primeira semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21b a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cena evangélica de hoje desenrola-se na sinagoga de Cafarnaum e nela distinguimos duas partes: o modo de ensinar de Jesus e a cura de um possesso. Se ao chegar à plenitude dos tempos, Deus já não falou por intermediários, mas pelo seu próprio Filho, isso tinha que notar-se na palavra de Jesus. Ele não fala com autoridade delegada, mas com autoridade própria. Os profetas começavam sempre assim: "Isto diz o Senhor." Porém, Jesus afirma: "Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo." Cristo também não falava como os rabinos, que comentavam a Escritura à base de citar autoridades de casuística, carregando pesados fardos sobre os seus ouvintes. Não. A maneira de ensinar de Jesus era muito mais libertadora. Era o anúncio de uma boa nova para os simples. Naturalmente, as pessoas notaram a diferença. Por isso, as entusiasma, porque não ensinava como os escribas, mas com autoridade. É a autoridade que vem do carisma e não do poder. É a autoridade pela qual Jesus optou. O poder dá-se e tira-se pela força ou pelos votos. Mas a autoridade ganha-se a pulso, merece-se e goza-se. Ter autoridade supõe ter carisma. Este era o ponto forte de Jesus, que renunciou a todo o poder para si e para os seus. O que quiser ser o primeiro, que se faça o último e o servidor de todos. O poder abre muitas portas, enche muitos bolsos, obriga, impõe silêncio, atribui-se carisma e, inclusive, suplanta o espírito. Mas não serve para tornar as pessoas melhores e mais livres. Pelo contrário, o carisma não se atribui poderes, fala até com o silêncio, liberta o homem e torna transparente o espírito. Esse segundo foi o estilo de Jesus e deve ser o estilo do cristão e da igreja. O evangelista Marcos, na primeira parte do seu evangelho, mostra com frequência Jesus ensinando ao povo e aos seus discípulos o segredo do reino, com temas como Messias paciente, o mandamento principal, o filho de Davi, o matrimônio indissolúvel, o fermento dos fariseus, a escatologia. Em todo caso, Marcos não prodigaliza os discursos doutrinais de Jesus e tem menos passagens didáticas que os outros dois sinóticos. Lucas e Mateus, este último, Mateus, tem a vértebra do seu evangelho precisamente em torno de 5 grandes discursos de Jesus. Por sua vez, Marcos relaciona mais estreitamente que os outros dois a atividade docente do Senhor com a sua autorrevelação como Messias e Filho de Deus. De que forma? Ligando o ensino de Jesus com os seus milagres, cuja abundante narração vem apoiar a palavra do Mestre. Ambos os aspectos, mensagem e obras, manifestam a autoridade superior
e o poder messiânico de Jesus, revelando a sua pessoa divina. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque Cristo Jesus, teu Filho, baseou a sua autoridade no carisma e não no poder, no serviço libertador e não na opressão. Nele nos mostraste que é possível sermos homens livres, despojados do pecado, senhores do nosso destino, irmãos dos outros e solidários com os que sofrem. Ajuda-nos a continuar a sua missão libertadora do homem, possuídos pelos demônios do ter, assambarcar e consumir, do egoísmo e da soberba, da falta de solidariedade e do desamor. Assim o anúncio do reino encherá de luz o nosso mundo e viveremos em plenitude, liberdade e esperança segura. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.